faço live para poder fazer bolo aqui no YouTube. Nós estamos fazendo este bolo. Ontem eu fiz a massa e coloquei lá um videozinho. Então essa semana vai ser vídeos e live. Ontem eu fiz a live da massa, se você quiser reproduzir. Já no canal tem dois tipos de massa. A que eu fiz ontem tem uma outra massa de chocolate também, tem uma massa branca. A que você quiser, dá pra fazer o bolo. Só não dá pra fazer, gente, com bolo com pão de ló. Eu não gosto de fazer de pão de ló bolos estruturados, bolo esculpido, eu não trabalho com pão de ló. Há muito tempo eu não faço pão de ló, então eu só trabalho com massa amanteigada. Que você pode fazer tanto com manteiga ou com margarina. Margarina é ruim, eu trabalho também com margarina. Eu uso a Delícia, não sei se você usa a Delícia, mas eu uso a Delícia quando eu uso margarina. E na sexta, hoje é quarta? Na sexta-feira a gente vai fazer a live cobrindo o bolo e pintando. Então aí eu não sei se vai ter alguma sábado ou não. Então vamos colocar ele pra cá e vamos começar a rechear o nosso bolo. Gente, de duas formas eu gosto de rechear a altura do bolo. Eu gosto de fazer às vezes com 13 e às vezes com 15. Essa daqui eu acho que é com 15. Não, até mais baixo, porque acho que essa aqui é com 13. Essa aqui tá com cara de 10, mas eu não gosto de usar rechear bolo com 10 centímetros de altura. Que você pode estar fazendo tanto ele com o tamanho que você quer e acrescentar um isopor embaixo, que eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer já com bolo, já com 15 centímetros de altura. Esse ar aqui não é 15, mas o nosso papelzinho aqui é com 15 de altura. Eu recheio, gente, dentro do acetato. Eu gosto de usar acetato. Eu não gosto de colocar aqui direto o bolo, que eu acho que para facilitar a vida, eu uso acetato. Eu tenho duas coisas aqui. Esse acrílico você compra na loja de confeitaria. Porém, esse acrílico não vai para o seu cliente, tá? Esse acrílico eu gosto de usar mais para poder blindar, para poder passar ganache no nosso bolo. Eu sempre uso a madeirinha. Essa daqui é de 3 milímetros, ou é de 6? Acho que é de 6 milímetros essa daqui. Eu mesmo corto. Eu tenho uma tico-tico em casa. Se você não sabe o que é uma tico-tico, da próxima live, na sexta-feira, eu posso mostrar para vocês. Então eu mesmo corto. Já que eu tenho o tamanho dos acrílicos, que é 1 centímetro a mais do que o bolo, porque eu trabalho só de 5 em 5. Então eu trabalho com bolos de 15, 20, 25, 30, 35. Eu só trabalho de 5 em 5. Eu não trabalho com bolo de 17, com 12 de largura, né? Eu só trabalho de 5 em 5 para facilitar a minha mente. Já estipulei isso desde sempre, gente. Já há muito tempo que eu trabalho assim, então só de 5 em 5. Então, já que eu fiz o bolo com 20 centímetros de largura, a madeira embaixo precisa ser 1 centímetro maior. Então, é 21 centímetros. Já que eu tenho isso aqui, eu coloquei isso aqui em cima da minha placa de madeira, risquei e eu mesmo cortei redondinha. Ah, tá redondinha, tá direitinho, ó. Então, dá pra você mesmo cortar. Como eu uso bastante, gente, até para os bolos esculpidos, eu prefiro comprar uma placa de madeira numa Leroy Merlin da vida, que aqui na cidade tem uma outra loja ali. E eu mesmo corto que sai mais barato. Até para tábua debaixo do bolo, eu prefiro cortar e colocar o pé. Porque tábua também nas lojas, gente, tá caro que só Jesus. Eu já recheei um bolo, que é o que a gente vai passar ganache, já tá recheado desde tarde. Porque eu preciso de um tempinho ele recheado para a gente poder passar o ganache. Eu nunca já recheio e passo o ganache, não. Depende, já aconteceu? Já aconteceu. Na atrasada, com um monte de bolo para fazer, já fiz. Mas o ideal é deixar você prensando um pouquinho o bolo para depois passar a ganache. Para colocar massa na forma, eu não gosto de juntar a forma com manteiga. Eu também não gosto de usar, gente, aquele spray desmoldante. Eu tenho um pouquinho de ranço de desmoldante. Eu acho que dá um sabor. Pelo menos na época, quando eu usei, eu sentia sabor daquilo e eu não gostava. Então, eu só uso papel manteiga no fundo. Só. Mais nada. Quando eu faço bolo, eu não gosto de usar essa parte de cima para cliente. Então, eu tiro essa capinha. Ó, vou tirar aqui. Esse bolo assou um pouquinho a mais do que deveria. Por quê? Eu estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e esqueci o fogo. Era para ter tirado um pouquinho antes, para ficar um pouquinho mais macio. Ó. A parte de baixo eu não tiro. Se queimar, eu já dispenso o bolo, gente. Mas normalmente, ó, não tiro, não tá duro.
Pode cortar com esse cortador? Pode. Uma dica é, quando compra na loja, essa linhazinha aqui é mais fininha, nem corta direito. Eu substituí essa linha pro corta de violão. Não sei se vocês já viram isso. É porque normalmente quando vai comprar ela é lisa, aí na hora que vai cortar o bolo, fica empurrando o bolo e não corta direito. Então, o que eu substituí a minha com uma corda de violão, que é franzida, não, que tem umas ondinhas que facilita você cortar o seu bolo. Alguém sabe como tirar os comentários? Ah, eu não sei. Eu acho que é só tocar na tela, não. No YouTube eu ainda não sei como é que tira os comentários. E não, o telefone tá longe, gente, eu não consigo. Então, hoje, eu vou perguntar, outra vez eu vou pesquisar para ver como é que tira os comentários. Então, você pode cortar o bolo ou com a faca ou com o cortador. Deixa eu ver se aqui tá no meio. Não, tá muito baixo. Normalmente, no bolo, eu uso três tabuleiros para fazer um bolo. Deixa eu ver se tá no meio. Tá no meio igual a minha cara, mas vou cortar assim mesmo. Amém. O bolo, meu forno tá um pouquinho tortinho. Tá vendo aqui, ó? Pra decidir um pouco, é que meu forno tá um pouco torto. Eu só uso papel manteiga. Ah, é a melhor coisa, não é? Deixa eu colocar aqui nesse canto. Aqui. Vou cortar 3. Gosto sempre, assou, esfriou. Fez bastante com filme, porque eu fiz ele hoje mesmo. Se eu tivesse feito ontem, eu congelo o bolo no dia que eu asso. Pode fazer até um mês antes, se você quiser, gente. Então, mas aí eu congelo as massas e tiro no dia que eu for usar. Aí volta a temperatura ambiente e eu consigo usar tranquilamente. Deixa eu ver aqui. Eu só uso manteiga, a outra tá com a dúvida do chat, mas eu não sei. Eu não sei. Eu tô nova de live no YouTube. Então, vou tirar essa capinha. Se ele crescer muito na parte de cima, é porque teu forno tá muito alto. Então toma cuidado com isso também. Tirar um pouquinho que tá mais alto. Deixa eu mostrar. O bom do cortador, ainda mais que você vai fazer um naked, ou até mesmo essas duas para as fatias ficarem exatamente das mesmas alturas. Eu acho que facilita. Na faca, dá pra cortar. Normalmente eu corto na faca, tá? Vai no olho. Deixa eu cortar o terceiro. Esse daqui é de 20 e 15. Tinha alguém me perguntando no direct que tamanho que era. Ou foi aqui nas mensagens do canal, é de 20 e 15. Eu não faço menor, só depende da encomenda, se for muito específica, se quiser alguns bolos a mais, eu até faço um pouco menor do que 15, mas normalmente o menor que eu faço é 15. Aqui só é manteiga, aquela dali que eu já tá recheado, eu usei óleo sim. É uma outra massa que eu tenho. Aí você escolhe, faz o teste das duas para você ver o que você acha melhor. É porque um lado tá mais baixinho. A pasta americana, qual a melhor? Gente, tem a iceberg, mas normalmente eu uso arcolo. Por quê? Para o rosto, tipo, para fazer esse tipo de bolo, para o rosto de um busto, principalmente para o rosto de um busto, eu uso arcolo. Mas, tipo, para o corpo, para a roupa, você também pode usar iceberg. Eu uso essas duas, mas normalmente tenho usado só arcolo. Qual que vocês usam? Me fala aí. Sabia que eu comprei um chocolate novo? Eu nunca tinha usado. Para ganache, vai ser um teste ali agora, mas eu fui, acho que esquentei demais, soltou um pouquinho da gordura. Mas o pó dessa marca, que eu vou mostrar a marca para vocês, eu nunca tinha visto na vida esse chocolate. Doceiro, gente, é a primeira vez que eu vou usar. Para ganache, eu vou ver se tá bom aquela ganache ali. Vocês já viram essa marca? Gente, eu nunca vi na vida, comprei para testar. Por quê? Para blindagem, eu uso fracionado, não é chocolate 9 para blindagem. Nunca uso 9. Tá vendo? Aqui 1 centímetro a mais é a distância, é já onde que a gente tem que fazer a blindagem, tá vendo? Então, sempre tem que ter 1 centímetro a mais do tamanho do seu bolo. Ó, vou sujar um pouquinho de recheio na nossa tábua para poder dar um grude. Se tivesse que usar um ferro, por quê? Se passar de 3 andares, eu gosto de usar uma barra rocheada no meio e uma porca-argoela entre os bolos.
de 4, 5, 6, já fiz bolos de 7 andares, que aí sim eu uso uma barra rosqueada. Quando é só de 2 andares, aí a gente vai usar caninho, daqueles caninhos de bolo que você compra na loja de confeitaria. Mas se fosse usar o ferro, aí sim já era para estar furado aqui, que eu não furei. Entendeu? Usei Mavalério e gostei. O sabor é semelhante ao Nobre. Menina, esses dias, há um tempo já, eu fui usar o Mavalério, eu não curti qual deles, né? Mas no dia lá eu não tive uma boa experiência e não estava merecendo, então. Nossa, esse aqui tá grande, deixa eu ver se é ele. Acho que é esse aqui. Não. Vou colocar ao contrário, para não ficar fechando. Esse aqui tem 15 de altura. O primeiro e o segundo é chatinho que ele vai querer ficar fechando, mas dá uma seguradinha, que dá para dar um jeito. Ó, eu fico segurando para poder a gente colocar a primeira camada. Eu gosto de usar a primeira, o fundinho. Um fundo, eu gosto de terminar com o fundo e iniciar com o fundo. Ó. Vejo se está no meio, para não ficar o bolo um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, para na hora da blindagem ter espaço da ganache. Eu tô falando muito baixo, gente, porque o telefone tá afastado, eu não sei se tá baixo a minha voz. Eu sempre molho meu bolo com uma calda neutra. Eu não me desço o bolo com leite, eu não me desço com guaraná, jamais com guaraná. Sempre é uma calda neutra. A calda, açúcar, água leva para ferver. Quando o açúcar dissolver, já desliga. Se quiser colocar uma essência de baunilha, mas eu não costumo colocar, tipo, tem gente que coloca canela, maçã, eu não gosto de colocar. Porque às vezes, dependendo do recheio do seu bolo, a canela pode interferir. E tem gente que não gosta, então assim, calda neutra, o que tem que dar o sabor é a massa do bolo e o recheio do bolo. Vocês usam alguma outra coisa? Pelo amor de Deus, não vai usar leite, hein? Eu não gosto de usar leite. Você pode estar usando aquele outro, que é tipo um chuveiro que fica. Ai, gente, mas eu sou muito básica, assim. Eu uso esse aqui, já me atende. Eu faço um fiozinho em toda a extensão do bolo. Que você tem que tomar cuidado para não molhar demais, que é um bolo. O bolo de pasta não é uma torta, porque tem gente que quer o bolo muito molhado. Não é uma torta. O que eu vou fazer? Na hora que eu colocar o recheio aqui dentro, eu vou deixar. Eu vou fazer só um exemplo aqui para você entender que a câmera eu não consigo pegar, tá? Quanto de açúcar? É mais ou menos tipo 5 xícaras de água para uma de açúcar. Eu não uso muito açúcar para não ficar melado, não ficar uma calda muito grossa, não. Vou fazer aqui só para você ver a distância, tá? Ó, na hora que eu vou rechear lá, que eu vou rechear aí dentro, você tá vendo essa distância aqui da borda? O recheio caiu, né? Que eu virei. Calma aí. Você tá vendo essa distanciazinha? É o que eu deixo aqui dentro, para na hora de eu prensar, o recheio vai encostar no cantinho. Então, eu não coloco bem no canto esse recheio, não. Sempre eu deixo um carinho de nada sem recheio. Uso neutra para massa branca. Não, eu uso neutra para tudo. Então, ó, vou rechear o meu bolo, deixando um espacinho de nada. Ó. Não gosto de rechear com colher, gente. Eu acho que facilita tanto o saco. Eu já recheio já encostadinho até o final. Por quê? Se você ficar lá, daqui a pouco vai recheio em cima da outra. Eu gosto de usar uma camadinha direitinho até fechar o círculo. Outra camada de bolo. Ajeito. Umedeço. Eu gosto de intercalar. Esse aqui eu vou intercalar com creme branco. Que é o brigadeiro branco. Ó. Tudo tranquilo? Contam pra mim. Vocês estão fazendo bolo hoje, gente? Hoje é quarta-feira, já é dia de produção pro final de semana, né? Ó. Deixo um espacinho. E faço em toda a extensão do bolo. Ó. Próxima camada. E assim eu vou colocando até a parte de cima. Outro detalhe. Eu não gosto de colocar isso de recheio, tipo assim, nessa altura aqui já foi 2 camadas ou 3 camadas, já não lembro. Mas eu não gosto de colocar, tipo, muito recheio e pouco bolo. Que a gente tem gente que coloca pouco recheio e muito bolo. Eu gosto de, tipo, a mesma camada de recheio, a mesma camada de bolo. Coloco mais quantidade de camadas, mas eu não coloco muito grossa, para não dar problema de estruturação no nosso bolo. Então, assim, eu vou dosando para não colocar muito grossa, entendeu? Molho.
Também não é pra ficar seco, mas também não é tomar dar banho no bolo, não. Eu coloquei a última de brigadeiro. Acho que eu coloquei de brigadeiro. Ó, vou colocando um fiozinho. Em toda extensão. Deixa eu dar uma viradinha. Eu não sei se vai conseguir enxergar. Deixa eu olhar aqui pra ver se dá pra ver. Bem de ladinho, assim, bem um do ladinho do outro, pra não ficar buraco, pra não ficar espaçado, pra não ficar bagunçado. Ó, deu pra ver assim. Ó, deixo só um espacinho sem e mais uma camada de bolo. Já me perdi aqui na quantidade de camadas. Eu acho que é a quarta agora. Eu acho. Ó. Massa branca, na massa branca, às vezes eu gosto de, sabe, dependendo do bolo, dá pra botar uma raspa de laranja. A minha massa branca que tem no canal, aqui tem uns vídeos no canal, gente, de algumas massas que eu trabalho. E é bem versátil ela. Gente, eu uso essa massa já tem muito tempo, muito tempo. Mais uma camada de recheio. Mais uma de bolo. Deixa eu ver qual é o fundo aqui. Gosto de terminar com fundo. Esse aqui é o fundo, então viro essa daqui. Molho. O problema de usar calda com... Meu bolo não vai na geladeira. Nenhum bolo meu vai na geladeira depois que tá recheado. Então, eu usar uma calda com leite, isso pode dar problema. Dependendo de onde você mora, se é muito quente, isso pode estragar o seu bolo mais rápido. Meu bolo fica fora da geladeira 5 dias. No mesmo dia que eu asso, eu já conto. Então, ó, quando eu faço bolos esculpidos, aqueles enormes, ele fica fora da geladeira e nunca estragou. Nesses 14 anos que eu trabalho com confeitaria, nunca estraguei bolo. Dependendo da temperatura que esteja, eu deixo o ar-condicionado ligado, torando, mas na geladeira eu não levo. E olha que eu viajo com esse bolo para outros lugares, para entregar. Ó. Última camada. Quando eu tenho que colocar gota de chocolate, eu coloco o brigadeiro branco e gota de chocolate por cima. Ó. E eu não gosto de comprar aquela gota pronta. Eu prefiro raspar o chocolate. Vocês fazem isso? Seus bolos são maravilhosos, deliciosos. Obrigada! Ah, Paty! Eu só gosto de raspar. Eu gosto de usar como pedacinhos de recheio. Sabe aquele. O cical? Eu acho que é o cical nobre lilás. Sabe num pacote de lilás? Eu gosto de usar ele raspadinho. Ou o. Ai, tem um outro que eu uso que agora esqueci o nome. Ó. Gente, me fugiu o nome do chocolate que eu gosto de usar. Ainda mais para cookie, eu adoro usar aquilo. Tá vendo que já quase já no tamanho do acetato, que é 15 centímetros. Ó. Vou em toda a extensão do bolo, vai ficar todo molhadinho. Vou molhar até um pouquinho mais, só esse aqui. Tem que ficar mais ou menos, no mínimo, que uns 2 horas prensando. Se você quiser deixar esse seu tempo prensando, tem na geladeira para facilitar a tua vida, pode deixar, mas normalmente eu não coloco. Mas aí eu passo um filme para não ficar aberto. Qual é o recheio que você está usando? Eu estou usando brigadeiro branco e brigadeiro preto. No meu brigadeiro preto eu uso tanto chocolate em pó quanto chocolate em barra no brigadeiro. A receita também tem aqui vídeo no canal, depois vocês assistem. Essa massa aqui é uma massa que já tem no meu canal. A que agora a gente vai passar ganache é aquela massa que eu postei ontem. Com óleo. Essa daqui é com manteiga, aquela lá é com óleo. Ó, gosto de deixar prensando, ainda mais se for demorar a usar, bem fechadinho. Para não ressecar nada a nossa massa. Ó. Deixa eu fechar aqui. Porque esse aqui eu vou fazer amanhã. Então eu já vou fechar bem. Ai, outra coisa, gente. Vocês compram um filme daquele grosso? Ai, que esse aqui acaba tão rápido. Eu já gosto de comprar aquele grandão que a gente usa bastante. Ó. Sem apertar. O meu acetato tá aqui maior do que o aro, então se eu apertar muito, ele fecha e pode correr o risco de apertar o meu bolo fica torto. Então, ó, gosto de fazer assim e deixo separado para a hora que a gente vai passar ganache. Agora, deixa eu tirar um pouco a minha bagunça. Deixa eu colocar uma presilha aqui.
Esse bolo não é para ninguém, esse bolo é para mim mesma. Fiquem tranquilos que eu estou com o cabelo assim, que eu sempre tenho, cabelo solto. O bolo é meu. Ó. Vocês vão perceber que essa massa aqui agora é um pouquinho mais escura que aquela massa com óleo. Tava bem fechadinha. Vou colocar aqui em cima da nossa margarina. Ele fica pesadinho, tá? Esse aqui ficou até um pouquinho mais baixinho do que o água. O que é bom usar o acetato? Na hora que eu tiro, ó, tá vendo que o recheio já vai pro finalzinho? Tá percebendo? O recheio já vai pro canto. Por isso que eu não gosto de colocar no canto, porque senão depois o recheio sai todo. Ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. O que eu tenho que fazer agora que eu gosto na hora de blindar? Eu gosto de blindar com a tábua em cima. O que eu faço? Pego a minha tábua de 15, que é o mesmo... Onde eu botei? A minha tábua de 15, que é o mesmo tamanho. Oxe, perdi o acetato. Oxe. Ah, tá aqui, tô doido. Ó, é o mesmo tamanho da minha madeira que tá aqui embaixo. Passo filme nele. Então, se fosse uma madeira, esse aqui de acrílico, eu vou passar um filme nele. O importante é que o filme não fique todo engrumhado, porque senão depois a sua ganache vai ficar marcada. Então, ó, a Joyce estava vendo. Ai, Joyce, ficou doida. Ó, o lado que eu sei que vai encostar no bolo, eu tenho que deixar ele mais liso possível. Bonitinho, aqui quietinho. Ó. Esse lado que vai encostar no bolo, eu vou deixar o mais liso possível. Ó. Estico, deixo embolado só de um lado. Ó. Estico. Pode dar 3 voltas? Pode, é que sabe, eu dei 2 voltas. E estico bem o lado. Ficou algumas bolhas. O que eu faço? Eu venho com um bisturi. Cadê meu bisturi? Vou tirar essa bolha que tá aqui. De um lado liso, de outro todo engrunhado. Esse lado liso é o que eu vou colocar o ganache. Vou botar no bolo. Ó. Esse chocolate que eu comprei para ganache, tô com minhas dúvidas se eu gostei. O pó eu gostei. Agora, para ganache aqui agora, ele não ficou com uma consistência que eu tô acostumada, não. Vocês já usaram esse chocolate? Eu comprei na internet, Paty, o soprador. Eu acho que ele custou uns 120, eu acho. Hoje em dia você consegue soprador não tão caro. Tem as marcas mais caras, né? Mas eu comprei foi acho que 120, que eu me lembro, que já tem tanto tempo. Ó. Como ele tá mais durinho, só vou dar só pra não estragar meu... Era pra ele estar um pouquinho mais úmido. Coloquei e vou colocar aqui no bolo. O que é importante fazer? Não tem esse raspador? Ele tem que ficar junto com o outro bolo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque meu bolo tá muito molinho e tá alto demais. As madeiras têm que estar rente uma com a outra. Eu gosto de fazer, passar a primeira camada aqui e levar na geladeira, no congelador durante 5 minutos. Mas a gente não vai ter 5 minutos. Então, eu vou passar aqui, ó, devagarzinho a primeira camada, porque o nosso bolinho tá bem molinho. Bem devagar. É que minha ganache, esse chocolate pra ganache, já não gostei tanto. Foi um teste. Não, eu vou testar os negócios já na live, né não? É pra eu testar fora da live e eu testei na live esse chocolate novo. Só Jesus amado. Mas também não tinha... Eu gosto de usar o Top Hard de Me Amargo. Na loja não tinha o Top Hard de Me Amargo onde eu moro. Então o que temos pra hoje é ele.
pingar um pouquinho de água aqui. Não sou batedeira, mas deixa eu mexer com a mão mesmo. Deixa eu mexer fora. Tá balançando muito meu bolo. Ai, ficou melhor. Não sei se dá pra perceber que melhorou um pouco o aspecto. Tá um pouquinho mais... Aqui tá um pouco... Como é que fala? Craquelento, sei lá. Não gostei, não. Vou tirar esse excesso aqui. Eu levando ele 5 minutos no congelador, 5 minutos só para isso aqui endurecer, na hora de você fazer o restante, nossa, gente, facilita muito a sua vida. É que agora eu não vou conseguir levar lá no congelador. Oi, Helena. Ó, eu tô diminuindo mais essa temperatura aqui para ver se gela mais aqui. Por quê? Depois que ele tá assim, a minha coisa é tortinha, essa bailarina. Depois que ele tá assim, eu gosto de pegar o pão duro, ó, para facilitar. Pego com pão duro e coloco muito ganache. Deixa eu colocar do lado de cá. Ó. Pego o pão duro e taco ganache. Ó. Depois da primeira que tá durinha, tá? Porque aqui ainda tá mole, não facilita muito a nossa vida. Venho com um raspador, com o que você tiver, e raspo. Ó. Volto pra cá. O que vai deixando liso é o raspador. O que eu faria? Passava essa segunda camada. Normalmente eu faço isso. 5 minutos no congelador. Bem menos, é só o tanto de endurecer. Volto, venho, aqui ó, com pão duro, coloco. E raspador. E assim eu vou fazendo até eu colocar minha espátula e não ter espaço nenhum entre eles e tá bem lisinho. Ó. Tudo tranquilo aí? Ninguém pergunta, todo mundo quietinho. Dá uma aquecidinha aqui. Novamente aqui. Ah, e o bom é você sempre tirar esse excesso aqui, ó. Vocês fazem assim, gente? Com esse raspador? Aí eu gosto desse raspador maior, porque esse menorzinho aqui, ó. Eu que trabalho com os bolos maiores, o menor não ajuda em nada. Tô querendo toda semana fazer live com algumas coisas. Vocês podiam depois dar ideia lá no Instagram. O que vocês queriam ver em live aqui? Toda semana eu tô querendo fazer uma live. Essa semana já vai ter outra sexta-feira pra gente finalizar o bolo. Amanhã vai ter vídeo. Se você não segue a gente aí no canal, curte aí a live. Sexta-feira vou fazer outra live pra gente montar o bolo, pintar e tudo mais. Amanhã sai vídeo. Mas toda semana eu tô querendo fazer live aqui no canal. Ó. E é sempre devagar para não estragar o seu plástico aqui, sabe? Tomando cuidado para não ir pro bolo. Vou e coloco, ó. Coloca aqui mesmo, que eu tiro, eu já coloco. Ó. Tá vendo que vai ficando liso? E essa ida pro congelador, que eu gosto de levar, isso agiliza muito a tua vida. Então, quando você tem 4, 5 bolos fazendo, passando ganache ao mesmo tempo, levando na geladeira, voltando, isso agiliza demais a sua vida. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Vou colocando agora onde que tá... Onde que tá aqui os buracos. Alguma dúvida, alguém? Conte pra mim. Raspa, ainda mais a última, tenta, raspa e tira o excesso do seu raspador. Raspa e tira o excesso. Tá vendo que já vai ficando liso?
Deixa eu limpar aqui meu raspador, cadê? Limpo o raspador. Tem gente que gosta de, assim, extremamente liso. Depois que ele tá durinho, você pode vir com... Aquece uma água, coloca a sua espátula na água quente, limpa e passa. Ah, mas eu não sou neurótica a esse ponto, não. Tá o liso o suficiente para poder eu já blindar? Ok. Olha, o que eu percebi desse chocolate? Esse chocolate não endurece o suficiente. É isso que eu percebi. O top ralo de minha amargo já estaria já duro aqui já. Aqui eu tô apertando, ainda tá um pouco molinho. Então eu percebi que esse chocolate aqui não endurece tanto. Alguém já usou ele também para poder ter essa opinião? Esse daqui, ó. O teste que eu tô fazendo, mas não tô gostando muito não. A textura dele não tá endurecendo o suficiente para ter um chocolate ao leite. Ó, e vou raspando até ficar bom o suficiente. Ó, quando já tá duro, você fica raspando, ele vai ficando marcado, ó. Então, o bom é... quero passar um outro raspado só para poder alisar. O bom é você amolecer, passa só uma camadinha mole para poder finalizar ele. Passar uma última molinha aqui. Eu me sujo mais do que tudo, né? Dá pra perceber o tanto de liso? A cor dele parece a leite, não parece, menina? E pior que tá escrito meio amargo, mas na hora que eu abri, cor de ao leite, eu falei, acho que eu fui enganada. Acho que eu fui enganada. Que ele tá com muito cara de ao leite que não tá endurecendo o suficiente. E eu acho que eu não vou nem conseguir tirar o negocinho agora de cima. Eu vou tentar tirar, mas eu tenho certeza que não endureceu o suficiente pra gente conseguir tirar. E qualquer coisa, se ele não estiver duro o suficiente para poder tirar, depois eu faço um vídeo nesse aqui para poder mostrar para vocês amanhã. Mas o top hard já estaria duro há muito tempo. Ó, posso vir passar um pouco a mão só para poder finalizar? Olha aqui, ó. Não sei se de perto, deixa eu ver se aqui vocês vão conseguir ver. Ele tá mole, mole. Mole, mole. Eu vou deixar só um tempinho aqui então enquanto eu limpo pra gente poder tirar ele. Pra vocês verem o que eu faço na parte de cima. Deixa eu tirar só um pouco da baguncinha. Deixa eu colocar aqui pra baixo. Alguma dúvida? Não parece ao leite, Márcia? Ai, olha, eu fui enganada. Eu fui enganada por essa marca. Coloca aqui pra cá. Sabor me amargo. Uhum. Me senti trouxa. Tá muito não, mas vamos lá. O que eu faço? Tá vendo que o plástico tá aqui? Eu não puxo a minha madeirinha de vez, não. Eu abro esse plástico primeiro, para depois tirar a madeira. Então, eu prefiro com mistura e cortar. Vou fazer cortes igual pizza. Ó, sem repuxar a ponta, o cantinho dele, para não estragar a beirada do meu bolo. Ó, eu vou abrindo esse plástico. Nossa, tá cego igual a mim esse bisturi. Já tá na hora de trocar a lâmina. Eu prefiro abrir várias vezes para não ter problema na minha madeira. Ó. Oremos agora que esse ganache endureceu. Vamos ver aqui. Deixa eu puxar a madeira. Mas já te conto, hein? Acho que não endureceu não, hein? Sai, meu filho.
chocolate tá mole, gente. Não quer desgrudar aqui um pouquinho do negócio. Até pra puxar, ó. Olha isso. Mas, ó, apertando aqui, olha como é que tá. Molinho. Ó. Depois eu puxo esse plástico. Como ficou um chocolatezinho a mais, ó, porque tá mole, ó. Acabou amassando a beiradinha. Tá mole demais ainda. Ó, tá vendo? Por ele estar mole, a quina não ficou. Mas esse aqui a gente dá uma acertada. Ó, vou tirar esse excesso aqui. Quando você estiver fazendo, não precisa de pressa, né? Porque a gente agora tá na live e precisa tirar. Mas em casa, espere endurecer para não ter problema. Que ele tá mole demais ainda. Que dá super certo. Se ficar buraco, você vem com um pouquinho de ganache mole e tampa o buraco. Ó, deixa eu tirar desse negócio aqui. Alguém tá falando alguma coisa? Que tá falando assim também? Elisete, boa noite. Ó. Deixa eu tirar um pouquinho dessa madeira que ficou ganache aqui agarrado. Ó. Se por acaso ficar alguma coisa tortinha, você pode vir e dar uma, ó, mas não ficou. Aqui agora é porque tá mole, ó, tá muito mole ainda, tinha que ter esperado endurecer, porque na hora que eu puxei, acaba levantando um pouquinho. Então, antes de puxar, verifique se tá bem durinho, para não ter problema. Como esse daqui a gente fez agora, eu não vou conseguir passar ganache agora nele. Amanhã, na hora que eu estiver passando, eu vou fazer até o vídeo gravando e posto junto com a modelagem que a gente vai fazer. Então, aqui agora, sempre usa chocolate meio amargo, faz essa parte de blindagem, deixa um pouco esperando prensar para não ter problema. Amanhã, na hora que a gente for colocar, amanhã eu vou gravar fazendo o roxinho do Harry Potter. E é melhor gravar fazendo, que acho que fica melhorzinho na hora do timelapse, na hora que eu vou adiantar. Então amanhã, às 7 da noite, eu vou postar a modelagem dele. Ainda falta eu gravar a modelagem do livro. Na sexta-feira a gente vai cobrir esse bolo e pintar. Então, olha, ainda falta fazer isso tudo ainda. Então, se você quiser uma massa de chocolate, a dessa daqui, tá no canal. Depois olha lá os vídeos. Tem essa massa. A massa que eu fiz hoje, que ela é um pouco mais úmida e um pouco mais escura, é essa com óleo. Faz as duas e testa para você ver. E tem a massa branca que também tá no nosso canal. Ainda vai ter a pintura com aerógrafo e pintura com pincel. Alguma dúvida? A Paty amou. Amanhã, então, tem vídeo. Curte aqui, segue a gente aqui no canal, que toda semana a gente vai trazer vídeo. E depois me conta o que você quer que eu traga toda semana para vocês. É dica, é vídeo, é pintura. Coloca lá nos comentários, coloca lá no Instagram o que vocês querem. Então, amanhã a gente dá continuidade à nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não sei tirar os comentários, mas eu vou pesquisar para vocês. Vai ser agora live. Agora sou nova de live aqui no Instagram, no YouTube. Mas com o passar do tempo a gente vai ajeitando e vai fazendo o melhor para vocês. As dúvidas aqui do pessoal. Harry Potter é só pintura? Não, isso aqui é uma modelagem. Uma modelagem 2D. Eu falo que é 2D e 3D. Deixa eu aproximar para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? O óculos é o ferrinho que eu dobro, mas o cabelo, se eu virar de lado, você tá percebendo que ele fica, que é mais grossinho? Ó, tem volume no cabelo, tem volume na roupinha. Eu gosto de dar esse volume que eu acho que fica mais bonito. Os olhos estão mais profundos, o nariz tá saindo, o narizinho. Então eu vou ensinar todo esse processo da pintura dele e da modelagem, que eu acho que fica lindo assim. Eu acho que fica diferente do que só uma pintura. Ó, tá vendo o relevo que ele tem? Eu sempre gosto de fazer essa modelagem, que eu acho que dá todo um diferencial pro bolo. Então, eu vou ensinar tudo pra vocês amanhã que sai o vídeo dele. Então, não percam amanhã às 7 da noite. E se vocês tiverem dúvida, coloca depois aí nos comentários que amanhã eu tiro a dúvida de vocês. Tá bom? Obrigada por estarem aqui e até mais, gente. Tchau, tchau.